Saudações, meu irmão, minha irmã. Deus continue te abençoando rica e poderosamente por estar desse lado, juntos podermos partilhar a palavra do Senhor e crescermos continuamente. O capítulo 7 de 1 de Coríntios traz a abordagem à volta da vida conjugal, a abordagem à volta do casamento. E logo do versículo 1 ao versículo 2, como em toda a extensão deste capítulo, algumas pessoas parecem de início pensar que o apóstolo é contra o casamento, que o apóstolo desincentiva que as pessoas se casem. Mas não, aqueles que realmente decidem entender o que a Bíblia diz, vão entender que, pelo contrário, o apóstolo não estava a falar que era contra o casamento. Quando o apóstolo introduz o tema de casamento ou celibato, o apóstolo estava a se referir à época, estava a se referir às circunstâncias. Os cristãos eram perseguidos, os cristãos eram lançados na cadeia e maltratados de dia e de noite. Então Paulo estava a dizer que para aquele que é solteiro é bem mais fácil continuar na vida cristã com essas perseguições e estas difamações, injúrias, calúnias que se levantavam contra eles, do que alguém que vinha a ser casado, que tinha responsabilidades com a mulher, com o marido e com os filhos. Então o cenário era muito pesado para quem quisesse servir ao Senhor. Por isso, Paulo está a dizer que quem está solteiro é bom que permaneça assim. Porém, quem já está casado vai ter que gerir a situação. Por isso é que o apóstolo está a dizer que quem não se pode conter é melhor casar para não viver uma vida de pecado. Ou seja, mais vale viver casado em santidade e sofrer as perseguições do que solteiro viver desonrando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Do versículo 3 ao versículo 5, Paulo traz uma abordagem muito atual para os casais atualmente. Hoje olhamos para diversos casais que por tudo e por nada não querem ter relações sexuais. Por tudo e por nada, o homem vai dormir no sofá, a mulher vai dormir no quarto das crianças, enfim, por tudo e por nada querem se abster um do outro. E às vezes até não há nenhuma briga no meio, mas simplesmente não querem cuidar um do outro, não querem se aproximar um do outro. Outros até mecanizam o casamento, definem os dias em que as relações sexuais vão acontecer, os momentos, enfim, não vivem com a espontaneidade e a naturalidade do amor. Por isso, o conselho aqui é: o casal deve celebrar o amor quantas vezes possível e necessário e evitar constrangimentos que podem levar ao pecado. O apóstolo está a falar de cedência, tolerância, sabedoria e equilíbrio. Porque se o casal não vai se dedicar à oração ou a coisas espirituais, não tem por que se absterem um do outro. Então você que é casado, você que está para se casar, meu irmão, minha irmã, por favor, honre o teu casamento. Faça amor com teu esposo mesmo. Faça amor com a tua esposa mesmo. Cuida do teu esposo e da tua esposa com fidelidade, com afeto e com muita proximidade. Dessa forma, vocês vão manter Satanás longe do vosso lar. Do versículo 6 ao 9, o apóstolo está a introduzir a questão que nos leva a entender que não é por força nem por violência, é um conselho. Paulo está a dizer que gostaria que todos fossem como eu. Ele não está a dar ordem, é apenas uma abordagem que ele faz para dizer: se alguém quiser ser como eu, não casar e se dedicar apenas à obra do Senhor, seria muito bom. Esse é o meu desejo.
mas não obrigo ninguém, nem estou a dizer a ninguém para fazer isso. Cada um deve fazer aquilo que achar correto, aquilo que achar justo diante da presença de Deus. Por isso é que no versículo 10, Paulo está a apelar para não normalizarmos o divórcio. Hoje parece que o divórcio não é normal só lá fora. Parece que na igreja o divórcio ficou normal. Paulo está a falar de uma época em que os irmãos de Coríntios estavam a querer o divórcio por tudo e por nada. E hoje, mesmo a nível dos casamentos, nós vemos crentes que ainda não casaram, mas já são divorciados. Por quê? Já casam em regime de separação de bens. Ou seja, já tem uma previsão. Se acontecer alguma coisa errada, então cada um sai desse casamento com aquilo que trouxe. Mas a ideia não é essa. A ideia é que entremos no casamento com fé e com a certeza de que é para a vida toda, até que a morte nos separe, a certeza de que é para a vida toda, até que a morte venha então desfazer essa união. Falaremos mais sobre isso lá à frente. Vamos olhar para o versículo 12 e o versículo 25. Eu entendi que do versículo 12 e o versículo 25, a temática introduzida seria uma liderança transparente e uma liderança conforme a ordenança do Senhor. Paulo tinha toda a autoridade diante dos coríntios para introduzir as suas teses como dogma ou até como que se fossem as leis do Senhor. Mas o apóstolo é sábio quando usa as seguintes expressões: quanto a isso, digo eu e não o Senhor. No versículo 25, quanto às mulheres virgens não tenho o mandamento do Senhor, mas vou dar o meu parecer, pois eu creio que tenho também o Espírito de Deus. Com isto, o apóstolo está a dizer: eu não quero que vocês pensem que eu mando nas vossas vidas. Cada um de vocês é livre para obedecer apenas ao Senhor e àqueles que falam em nome do Senhor. Paulo está a dizer: eu tenho sabedoria suficiente para vos aconselhar, então eu vou vos aconselhar, mas atenção, sou eu e não o Senhor. Hoje muitos crentes fazem confusão, entendem que toda palavra que sai da boca do profeta está a vir de Deus, que toda palavra que sai da boca do pastor está a vir de Deus, que toda palavra que sai da boca do pregador está a vir de Deus. Não, a sabedoria humana tem participação na veiculação da vontade de Deus e da palavra de Deus transmitida, mas ela precisa ficar clara, porque senão a Bíblia será substituída por pressupostos e sabedorias humanas e assim a igreja se perde, o mundo se perde. Olhamos para o versículo 13 a 17, o apóstolo está a fazer um apelo para o cuidado que devemos ter com jugo desigual. Você que ainda não é casado, não é casada, por favor, quando for pensar num relacionamento, pense com uma pessoa que partilha a fé cristã com você, porque o que acontece fora disso normalmente gera desconforto, gera confusão e não é bom para a igreja de Cristo. Por isso, quando pensar em manter, procure alguém que partilha da tua fé, procure alguém que tenha Jesus como dono e Senhor da sua vida, alguém que partilha dos teus ideais. De outra forma, você vai entrar numa confusão terrível. Mas o apóstolo está a dizer: se há uma mulher cristã que está casada com um marido não cristão, não se divorcie, não deixe, porque esta mulher tem capacidade, através da sabedoria e da inteligência e da presença do Espírito Santo, para transformar este homem e vice-versa. Por isso é que logo de seguida, quando olhamos para o versículo 24, o apóstolo está a dizer, o versículo 18 ao 23, desculpa, que nós fomos comprados por bom preço, um preço alto, e nós devemos nos manter diante de Deus com a vocação em que fomos chamados. O apóstolo está a dizer: a circuncisão não tem valor nenhum, a incircuncisão também não tem valor nenhum. Cada um fique diante de Deus na forma como foi chamado.
foi chamado solteiro, então seja um solteiro que serve com dedicação ao Senhor. Foi chamado sendo casado, seja um casado que serve com dedicação ao Senhor. Não procure confusão, não procure fazer aquilo para o qual Deus não te chamou. Fique na tua vocação. Há pregadores querendo ser músicos, há músicos querendo ser pregadores e depois criam uma confusão na igreja, criam um cenário na igreja não muito bom. É importante entendermos que muitas vezes temos vários dons e talentos, é verdade, mas há vezes que o Senhor está nos chamar para focar apenas num ponto específico, e é assim que devemos servir ao Senhor. Solteiros, casados com crentes ou não, Deus chama todos nós, Ele não faz a exceção de pessoas, e podemos servi-lo diligentemente. Por isso, o apóstolo do versículo 24 ao 28 volta à temática do casamento para dizer o quê? Que o casamento é uma decisão crucial para a manutenção ou destruição da nossa fé. Ou seja, eu entendo que depois que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a segunda decisão mais importante na vida que tomamos é sobre quem vai nos acompanhar ao longo da nossa jornada da fé, sobre quem vai nos acompanhar a vida toda. Por isso Paulo está a falar dos constrangimentos na carne. É preciso olhar para o tempo certo e para a pessoa certa. Numa época em que Paulo estava inserido, era muita confusão, era muita perseguição à igreja, e então uma mulher ou um homem que se casasse nessa altura deveria ter de se aguentar estando casado, ficar por longos e longos dias afastado da sua esposa ou do seu marido, e seria muito transtorno e muito complicado. O apóstolo aqui está a dar um conselho: se vamos nos casar, precisamos observar bem a pessoa com que nos vamos unir. O casamento é para a vida inteira, de acordo ao propósito de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que ainda é solteiro, solteira, você que já é casado, casada, mas tem filhos, aconselhe-os, por favor, para que não se unam a qualquer um, para que não se unam com quem não partilha da fé cristã, para que não façam as coisas no tempo errado, porque às vezes a pessoa é certa, mas quando o casamento acontece no tempo errado, pode gerar uma confusão. É preciso observarmos desde as questões espirituais até as sociais para tomarmos essa sábia decisão, essa importante e crucial decisão de podermos nos casar. Por isso é que este capítulo se encerra do versículo 33 ao 40, quando o apóstolo está a falar da vida cristã antes e depois do casamento. Um homem solteiro, uma mulher solteira, tem mais tempo de cuidar das coisas do Senhor, mas quando se casa o cenário é diferente. Existem responsabilidades, existem atribuições, pais e filhos, filhos e pais. Por mais que alguém queira servir ao Senhor, essa pessoa vai servir, mas claro, não na mesma força e na mesma dinâmica como quando era solteiro. Por isso é que muitos casamentos de crentes hoje estão a dar problemas. Por quê? Porque temos crentes casados que estão a querer viver como solteiros, estão a querer estar o tempo todo na igreja, em todas as atividades, em todos os programas, enfim, isso não funciona. É preciso cuidar do lar, é preciso cuidar dos filhos, é preciso cuidar das múltiplas responsabilidades que advêm do casamento. Por isso, é uma decisão que tem que ser tomada com sabedoria, com inteligência e com conhecimento a partir das experiências dos outros. Dessa forma, poderemos honrar ao Senhor sendo solteiros, poderemos honrar ao Senhor sendo casados, porque se você não tiver sabedoria,
teus filhos, tua esposa, teu esposo poderão blasfemar ao Senhor, entendendo que a igreja lhes está a roubar o parceiro ou o pai ou a mãe, mas não, é apenas falta de sabedoria de nossa parte que muitas vezes faz com que a nossa família entre nessa situação. Por isso, desperte e seja sábio. E quanto ao casamento, quanto à questão dos filhos, que você faça tudo no tempo certo, no tempo planificado, com equilíbrio e sabedoria e debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe e te guarde e te dê paz em o nome do Senhor Jesus Cristo.